Oi, boa noite, doutor Nelson. Olá, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo? Então, vou me apresentar. Eu sou Andréa Amaral Correia, sou advogada, sócia proprietária da Amaral e Amaral, advogados associados. E hoje eu gostaria de que o senhor se apresentasse, meu convidado, uma pessoa muito especial, que eu estou muito honrada de fazer essa live. Obrigado você pelo convite, né? Bom, meu nome é Nelson Sussumo, Chique Cima, né? Professor de Direito, advogado em São Paulo, apesar de hoje estar morando aqui nos Estados Unidos, né? Mas meu escritório está em São Paulo, tem duas colegas que trabalham comigo, né? E eu estou aqui online, né? Fazendo as Ah, consultas online, as respondendo online, aulas, tudo né? assim. As aulas As do aulas tudo online Legale, também. as aulas também no Sim, YouTube, muito boas. A oficina de aulas que o senhor está promovendo também, muito boa. sim. Então, nosso assunto hoje é partilhas de bem no divórcio. É um assunto bem discutido, bem polêmico, porque a primeira coisa que a pessoa decide perguntar quando ela vai se divorciar, quando ela está decidida realmente que quer se divorciar, é perguntar: o que eu tenho de direito, quais são os meus direitos, o que eu tenho direito na minha partilha dos bens. Então, aquilo que no começo do casamento é uma expectativa que dure para sempre, aí vem o velho ditado: meus bens, meu bem, né? Então fica complicado. Sim, verdade. Aí é assim, o importante primeiro é saber qual que é o regime de bens, né? Então, na verdade, antes de casar, que é importante você optar pelo regime de bens, né? Se você não quer ter problemas futuro, né? Você já deveria fazer uma boa escolha antes de casar quanto ao regime de bens. Então, isso que É é o isso a mais pessoa, importante. isso o pessoal acaba não fazendo naquela, tá no amor, na paixão, né? Às vezes até quer fazer um regime que se resguarde mais, mas ele tem receio. E uma pergunta que vem sempre à minha mente, que às vezes as pessoas perguntam lá no escritório, e eu tento explicar, é se ainda existe separação, ou se só existe realmente o divórcio hoje. Então, essa polêmica é muito grande, principalmente quando surgiu a emenda constitucional 66 de 2010, né, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, e ela criou um pouco de confusão com referência à sua escrita, né? Ele colocou assim que, na verdade, antigamente, o 226, parágrafo 6º, dizia que o divórcio poderia ser feito com um ano separado judicialmente ou 2 anos para de fato. E aí, com a emenda constitucional 66 de 2010, ela veio e reformulou, né, a redação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal para que o divórcio, né, que o casamento civil poderá ser, né, que o casamento civil poderá ser dissolvido pelo divórcio. O casamento civil poderá ser dissolvido pelo divórcio. Então, muita gente entendeu que só poderia ser pelo divórcio e não teria mais separação. E a separação teria sido revogada do Código Civil e teria sido extinta a separação. Mas, se você ler atentamente, o texto fala poderá, não fala deverá, né? Fala poderá. Então, se é poderá pelo divórcio, significa que existe outro instituto que é possível também, que é a separação. Mas criou-se muita polêmica no início de 2010, até 2015 aproximadamente, teve muito desgaste ainda, que muitos juízes entendiam que não tinham separação realmente, só divórcio. O advogado propunha sempre a separação e aí o juiz mandava converter em divórcio. Aí Uma surgiu polêmica grande, né? Uma É, polêmica grande. Inclusive, é um sim, assunto que está aqui em repercussão geral atualmente. Tem um recurso no STF isso. em relação a isso. Começou com a decisão da ministra Isabel Galotti em 2017, que ela entendeu que realmente existe a separação, tendo em vista que a separação está no Código Civil no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é 2015, né? E É. foi sancionado em 2015 com vigência em 2016. Ou seja, depois da emenda constitucional 66 de 2010, e ainda permaneceu a separação lá nos artigos, né, 693 e 731 do CPC. Ainda permaneceram aí tanto a separação judicial litigiosa como a consensual, né? E aí o entendimento foi nesse sentido. Até que hoje existe aí uma repercussão geral, né? Um recurso que entrou em Acho sede que de está com o repercussão relator geral Luiz no Fux, STF. né? Eu não sei se está com o fluxo, acho que era o. Eu não lembro agora que eu passei por. Eu dei uma aula faz umas 2 semanas, eu passei para os alunos até O recurso, o número do o recurso, recurso. qual que era o número do recurso, tudo.
e acho que o número de recurso, inclusive em que pé que estava até no início do ano, né? Até no início do ano. Mas ainda não foi Então, julgado ainda. então, é uma polêmica que o Mas, pessoal sempre pergunta, então o senhor já está respondido. E assim, algumas perguntas. mas eu entendo que existe a separação, tá? Eu E eu entendo que acho muito existe. importante, assim, que é um tempo que a pessoa até pode pensar um pouco mais, de repente retorna ao estado de casado, né? Então eu acho Claro. importante isso. É um tempo que até o casal, de repente, está naquela agonia de querer se separar, pelo menos se separa, ver se é aquilo mesmo que vocês querem, e depois tem a oportunidade de se divorciar mesmo ou retomar o casamento. É uma possibilidade, né? Tem várias Então, situações, né? Que com o divórcio ele não discute a culpa. E aí, por exemplo, ele não exatamente. perde o direito a alimentos, por exemplo. Então, a pessoa que foi culpada na separação, ou seja, traiu no casamento, e ela vai pedir alimentos, a pensão alimentícia. Entendo eu que ela perderia esse direito aos alimentos porque houve a culpa. E a culpa se comprova na separação e não no divórcio. Então, teria que ser ação judicial litigiosa mesmo. Nesse Então, e uma sentido, né? coisa que eu ia perguntar para o senhor, que as pessoas não sabem, se o senhor podia explicar um pouco os efeitos do casamento, sociais, pessoais e o patrimoniais. Porque às vezes, como às vezes pessoas que estão nos assistindo não são advogados, não Sim. trabalham na área de direito, então só para dar uma explicadinha quais os efeitos do casamento e cada um deles. Não, os efeitos do primeiro é os sociais, né? Que esse não tem tanto efeito jurídico, vamos dizer assim, de embate judicial, porque ele faz parentesco por afinidade, né? Ou seja, vem Certo. o sogro, sogra, genro, Sogra. nora, enteada, Sogra. padrasto, madrasta, cunhados, né? Um dos efeitos sociais seria esse. O outro é que emancipa a menor, ou seja, a partir dos 16 anos é possível casar, no entanto, deverá ter autorização dos pais. Se casar entre 16 a 18 anos, emancipou também, né? Só lembrando Exatamente. que em 2018, salvo engano, foi 2018, finalzinho de 2018, houve aí uma sanção de uma legislação que alterou o artigo 1517 do Código Civil, 1520 também, que não pode mais casar menor de 16 anos. É o Mesmo que é judicial. coerente, né? Eu acho até uma coerência porque realmente ainda é uma criança ou não sabe nem o que querem da vida, né? E uma coisa, professor, é importante informar as pessoas que o regime nosso atualmente legal de casar é a comunhão parcial de bens, exceto que seja por conta da idade, seja a separação obrigatória. Mas a gente também pode fazer um pacto antinupcial. O senhor pode explicar o que seria isso? Fazer um pacto antinupcial? Sim, aí já quanto ao aspecto patrimonial, né? Nós falamos Certo. sociais, tem os pessoais que são os deveres do casamento, né? E aí esse daí, que é o pacto antinupcial, está dentro dos aspectos patrimoniais, do efeito patrimonial do casamento que refere-se ao regime de bens. O pacto antinupcial é um contrato que você faz antes do casamento e deverá ser feito por escritura pública. Porém, é para optar por um regime que não seja legal. A regra é essa, né? Para optar por um regime que não seja legal. A regra seria essa. Agora, é possível você casar na comunhão parcial de bens, que é um regime legal, ou separação obrigatória, que é um regime legal, com pacto antinupcial? É possível, tá? É possível também. Mas não é necessário. Agora, Exatamente. quais são os regimes necessários para casar com pacto antinupcial? Seriam aqueles regimes opcionais, que é comunhão universal de bens, né? Com separação total de bens e participação final nos aquestos. Esses três necessariamente necessitam de pacto antinupcial. Então é importante saber também que no pacto antinupcial pode prever algumas regras, né? Como a gente pode prever uma multa no caso de traição, ou um pagamento de uma indenização ao término do casamento. O senhor poderia explicar nesse Sim, é sentido? possível você colocar só as questões patrimoniais, né? Exatamente. Indenização, alteração, mesmo dependendo do regime de bem que você escolha, mas você quer colocar alguma exceção de patrimônio no pacto também é importante, né? Então dá para colocar indenização. Normalmente são as pessoas ricas, né? Milionárias que acabam casando nesse regime de bens, que é um regime misto, né? De separação total com uma indenização ao final do casamento, né? Não vai Podendo receber nada, estabelecer por tempo, às vezes a pessoa por fica um tempo, né? ano, dois, A cada vai ano, 2 anos. aumentando o número o valor da indenização, e pode também estabelecer que caso que a pessoa, na separação, após a separação, queira vá publicar fotos íntimas do casal, Sim, e então isso estabelecer alguma multa, caso isso aconteça, e geralmente é uma multa alta, né? Porque se sim. for uma multa baixa, para quem é rico, Dependendo, não vai ser sim. nada. Dependendo da pessoa, sim. Dependendo né, de quem está casando e estipulando, você tem que verificar o posicionamento
a posição social dele, né? Para poder estipular uma Exatamente. multa alta, principalmente. Quem não optar pelo casamento formal, a gente pode fazer uma união estável. Você pode explicar como é que fica o regime de casamento na união, regime de bens na união estável? Então, os regimes são os mesmos do casamento, igualzinho. Só que na união estável, se você quiser optar por um regime que não seja legal, aí você vai fazer um contrato escrito, pode ser público ou particular, e não é antinupcial, né? Porque na verdade, é no início. Quando você assina um contrato, seja público ou particular de união estável, no reconhecimento você já coloca qual regime de bens você quer optar. Agora, se você não optou por nenhum, aí a regra é que é o regime da comunhão parcial de bens, que está no artigo 1725 do Código Civil. E é importante frisar que, a partir do momento que você faz o pacto antinupcial, você decide o regime de bens naquele momento. Então, o que veio, se você já está há algum tempo com a pessoa, esse regime vai valer dali para frente, certo? Sim, sim. Lá para trás fica estável, valendo sim. o parcial de bens, né? Independente do que você escolher. Sim. O problema é assim, é que tem pessoas que pensam, né, que é possível fazer isso. A pessoa já está em união estável há um ano, de fato, união estável de fato há um ano, e vai reconhecer hoje, né? E aí a pessoa coloca um regime da separação total de bens, por exemplo, e quer retroagir um ano para trás, né? Retroagir um ano. O STJ tem entendido o seguinte: se você escolheu separação total, é a partir da assinatura daquele contrato para frente. Para trás que você reconheceu vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Tá? Então não adianta se colocar uma cláusula tentando retroagir esse regime de bens, que o entendimento do STJ é que realmente é comunhão parcial lá para trás. Uma outra questão que sempre me perguntam, e eu entendo que é possível, a gente mudar o regime de bens durante o próprio casamento. Você escolheu um regime durante o casamento, sim, por algum motivo você entenda que aquele regime não está sendo bom para o casal, então pode ser mudado. Eu queria que o senhor desse uma explicação a respeito disso. Sim, a partir do Código Civil de 2002, né, com a vigência em 2013, então, na verdade, a partir de 2003, foi possível, né, hoje, a alteração do regime de bens. Tanto é verdade que o princípio mudou, era o princípio da imutabilidade, hoje o princípio da mutabilidade, né? Mutabilidade do regime adotado. Você pode alterar, porém tem 3 requisitos. O primeiro requisito deverá ser feito de forma judicial, né? Eu falo graças a Deus, vai precisar de advogado, né? É judicial. É lógico. E aí até existem 2 projetos de lei para ir para o cartório, ou seja, fazer de forma extrajudicial, mas eu entendo que acho que não vai ser possível mais, por causa do porque MP, o artigo, né? 73, o 734 do CPC, que veio em 2015, né, colocou o Ministério Público com participação no processo também. Então vai ser mais difícil hoje por cartório. Tanto é verdade que você vê que não deram continuidade no andamento aí do projeto de lei, dos 2 projetos de lei que existiam. Né? Então, judicial, e o segundo é consensual, o outro requisito, o segundo requisito seria o consensual. Ambos devem anuir à vontade, né? De acordo, porque se eles escolheram, né, um regime, lógico, agora para desfazer teria que também ser de acordo. E o terceiro seria motivado, ou seja, justificado. Deveria os 2 explicarem para o juiz por que realmente vocês querem alterar o regime de bens. Eu entendo que é meio banal essa parte aí, porque assim, a pessoa que as pessoas dizem o seguinte, né? Que é para não fraudar terceiro. Mas se vai fraudar terceiro, você acha que alguém vai falar que vai fraudar terceiro? Não vai falar. Né? Não vai. Então, assim, aí a própria lei já menciona que salvo o direito de terceiro, ou seja, fica ressalvado os direitos de terceiro. Portanto, se a pessoa fraudar, vai anular. Eu sempre explico para os clientes, se você quer fraudar, né, para alterar o regime de bens, não adianta nada, porque lá na frente, se o credor descobrir, ele vai anular. Né? Que vai anular. As pessoas às vezes acham que é possível tudo, né? Então, realmente, a gente tem que ter cautela. E o importante do advogado, eu acho que é instruir o cliente. Então, às vezes, ele vai fazer isso, vou fazer isso, vou mudar o regime, porque amanhã eu estou devendo para fulano, então daí não afeta os bens, mas felizmente, né? Nem todo mundo pode ganhar, todas as vantagens. Realmente existe esse resguardo aqui aos terceiros. O problema é que às vezes o cliente não fala para a gente, né? Não fala que tem alguma coisa por trás disso, né? Por isso que e é importante que ele fale tudo, né? Sim, não pode esconder nada do advogado. Se for para fraudar, vai anular, hein? Já estou te dizendo, né? Então a pessoa já fica
já sabendo, né, que se ela está mentindo para a gente, pode ter problema lá na frente também. Né? E é importante, é importante essa mudança no código que possibilitou isso, porque antigamente a gente tinha que acabar, por exemplo, um casal que quer mudar o regime de bens, a gente tinha que divorciar o casal para eles casarem novamente com um outro regime. Então, já eliminou uma parte do problema, né? Hoje você justificando e motivando qual é o motivo que gera o que o casal queira mudar o regime de casamento de bens, ele pode fazer tranquilamente, sem ter que se divorciar e casar novamente. Sim. E uma outra questão que sempre me surge lá no escritório e tudo, é o seguinte, quem já está casado, já está numa união estável por algum tempo e resolveu casar, eles podem converter essa união estável em casamento. Isso procede, professor? Então, sim, o melhor seria fazer isso. Porém, isso me disseram, porque, na verdade, eu né, nunca participei dessa conversão, né, de casamento. Porque, tanto é verdade que ninguém contrata advogado para ir fazer o casamento, né? Para ir fazer o casamento. Certo. Mas eu sempre oriento a fazer a conversão, porque é possível. Se você pegar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz que o Estado deverá facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, tem um campo na hora de fazer a habilitação matrimonial que você fala que vai converter a sua união estável em casamento. Agora, precisaria colocar o tempo de união estável, né? Se for possível colocar o tempo, aí está solucionado o problema. Está solucionado. Ah, sim, agora, porque muitas vezes... não tiver, sim. Se não tiver, tem que fazer um contrato antes. Então, antes de casar, era comunhão parcial, né? E aí fizeram um bom patrimônio durante 10 anos de união estável. E aí metade é para cada um, que é comunhão parcial. Aí o marido resolve casar, o homem resolve casar e fala assim, ó, vamos casar agora separação total, né? E tudo está no nome dele. Então vai ficar tudo para ele, né? Não poderia. Ela vai ter que reconhecer a união estável para trás. Então, como prevenção, quando esse casal for casar, né, é importante que se faça um contrato de união estável reconhecendo a união estável de trás, lá de trás. Ou seja, no tempo anterior. Então, a comunhão parcial de bens é o regime legal atualmente, a não ser exceto que a pessoa tenha mais de 70 anos, não dos cônjuges. E o senhor pode explicar que bens, como é que funciona a comunhão parcial de bens? Se os bens... então, a comunhão parcial de bens é casamento, antes do casamento, como que seria? Sim, a comunhão parcial de bens hoje é um regime muito complexo, né? Muito complexo, principalmente por causa dos julgados, que estão alguns julgados, e tem um que é na sua maioria, ele é contra a própria legislação, né? E a gente vê que a regra, que a justiça tem seguido realmente a posição dos tribunais e do STJ, e não a legislação. No regime da comunhão parcial já está dizendo o próprio nome, se é comunhão, é comunicação parcial, em parte, né? Então, alguns bens vão se comunicar, outros não. Os bens que se comunicam, a regra, todos os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso, mesmo que em nome somente de um. Portanto, se um só comprou e foi na constância, é meio a meio. Então, não importa em nome de quem que esteja, né? Então, essa é a regra. Agora, tem outros que são algumas exceções, como, por exemplo... Uma loteria, ganhar na loteria. Ganhar um reality show, né? Fato eventual com ou sem concurso de trabalho, que seria o nome técnico, né? Mas entraria aí a loteria, que é um fato eventual, né? Sem concurso de trabalho, e os realities aí, que seria com concurso de trabalho, né? Aí teria comunicação também, né? Nesse sentido. E aí depois, os frutos civis, né? Que está escrito aí, porém os frutos civis... Aluguéis, né? De um imóvel que ele já tenha anteriormente. Que seja, mesmo particular, seria meio a meio, né? Seria os juros, se a pessoa já chegou com uma aplicação boa, farta, né? Então, chegou no casamento com essa... A pessoa, às vezes fala assim, não, esse dinheiro eu já tinha. Não, o dinheiro você tinha, mas os juros desse dinheiro, né, é dos dois. Então, no momento de um divórcio, isso vai contar também. As benfeitorias também, né? As benfeitorias. Exatamente. Às vezes a pessoa... e as ascensões também, né? Quando a pessoa constrói, tem um terreno e constrói uma casa em cima, um prédio. Sim. Então, também o se comunica. Tudo na constância vai comunicar. Exatamente. Sim. O terreno é de quem comprou o terreno, caso tenha comprado quando solteiro. Casou, construiu alguma coisa em cima, é dos dois. Pelo menos o que está construído, né? O terreno, aí faz um bem bolado na hora de fazer, faz um cálculo, né?
Quanto vale o terreno, quanto vale a construção. Se for acordo, tudo bem, mas se for litígio, vai ter que fazer perícia, né? Ah, sim. Tem que fazer perícia para saber qual que é o valor do terreno e o valor da construção. Aí são os bens que se comunicam. E o outro é os bens que não se comunicariam, né? Quais os bens que não se comunicariam? A regra, primeiro, são os bens adquiridos antes do casamento, né? E outros que é de herança, doação e subrogados. Herança e doação, aqueles que veio a título gratuito, mesmo na constância do casamento. Por isso que não se comunicam, né? Todo mundo fala assim, mas herança por que não se comunica se ele veio na constância do casamento, se o pai e a mãe morreu na constância do casamento? Porque a herança veio a título gratuito e não oneroso. O que se comunica é a título oneroso na constância do casamento. Então não vai comunicar. O maior problema é os subrogados. Bens subrogados significa bens substituídos, né? Subrogação, substituição. Portanto, se você comprovar que comprou um bem na constância do casamento com dinheiro da venda do imóvel adquirido antes do casamento ou com um dinheiro que já tinha antes do casamento, esse não vai comunicar. O problema é a comprovação, né? A maioria das pessoas não fazem essas comprovações, né? E acaba também misturando tudo. E também é importante, eu lembro que o senhor deu uma aula, eu assisti, a importância de quando você vai fazer a escritura desse imóvel, você não colocar, por exemplo, eu tenho, a pessoa tem o imóvel antes do casamento, ela vendeu para comprar um outro imóvel. Então, ou pelo mesmo valor ou por um valor a maior. Então, sempre lembrar de colocar, não colocar fulano e Beltrana, não, é fulano casado com a Beltrana, para não dar confusão e não dar... não entender de uma forma duvidosa essa situação. Sim. O problema é do E, né? O E é aditivo. Por exemplo, se você casar na comunhão parcial de bens e você tem bens subrogados que você não queira que comunique, você teria que colocar casado com, que é uma qualificação. Fulano casado com é qualificação, né? Fulano casado e sua esposa e seu marido, o E é aditivo, os dois compraram. Aí eu não tenho que provar subrogação nenhuma, que é dos dois, né? Então aí teria muito problema, porque muita gente faz sem saber, né? Aí então, tem escrevente, às vezes faz sem saber. Exatamente. Sim. Às vezes o próprio cartorário, sem maldade, acaba fazendo desse jeito. Então, se a pessoa não tiver uma boa orientação, um bom advogado que lhe aconselhe, que leia a escritura antes de ser lavrada, é importante que veja essa informação, para que não amanhã é um bem que a pessoa vai praticamente ter que colocar junto para partilhar quando não deveria. Então, é importante uma assessoria de um advogado nesse momento, para poder fazer toda essa situação. Sim, sim. Estou vendo aqui um comentário, pode constar na escritura também, né? Pode, mas assim, tem que tomar cuidado, porque como é declaração unilateral, aí o outro pode contestar, mas ele declara o que ele quiser. Agora, para ter validade essa questão da escritura, constar na escritura que está comprando com dinheiro anterior, teria que ter anuência do cônjuge, né? Anuência, não colocar E, hein? Casado com E. Sempre com. Porque se colocar E, não importa se veio antes ou depois, que é dos dois, entendeu? Mas outra pergunta. É importante. Pode concluir, desculpa, pensei que o senhor tivesse terminado. Não, pode falar. Então, uma outra pergunta que às vezes vem no escritório é o seguinte, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel financiado antes de casar, porém pagou as parcelas durante o casamento e resolveram se divorciar. Então, como que fica essa partilha desse bem? Na verdade, vai ficar a dívida, né? Praticamente ficou mais partilha da dívida do que o próprio patrimônio. Não, porque só querendo consertar a minha pergunta, o casal quitou esse imóvel durante a constância do casamento. Tá? Sim. Se ele comprou antes, vai ter que verificar quanto que ele pagou sozinho, né? Até o casamento. Depois do casamento, aí é considerado bem comum. Dos dois, porque a presunção é que houve esforço comum, né? No regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância que houve esforço comum por presunção. É presumida, esforço comum, não é necessário comprovar. Portanto, é dos dois. Então tem que fazer, por exemplo, ele pagou 20% antes do casamento, pagou 80% na constância, 40% é dos dois. E os outros 20% é só daquele que pagou sozinho antes do casamento. Uma outra questão que sempre me perguntam, assim, às vezes a pessoa chega... uma das partes foi traída. Então ela fala assim, porque eu fui traída, eu tenho prova, o vizinho viu, não sei quem mais viu, eu tenho cartas, eu tenho e-mails, eu tenho troca de WhatsApp, gravei tudo, printei tudo, etc e tal.
Existe alguma diferença quando existe uma traição na partilha de bens? Não, na partilha Não muda nada, né? não muda nada. As pessoas perguntam, primeira coisa é isso, mas o que influencia é o regime de bens. Você casou nesse regime, não importa quem traiu ou não. A traição, ela vai ter problema nos deveres do casamento, como, por exemplo, se foi culpado em razão da traição, pode perder direito à Os pensão alimentos, alimentícia, né? principalmente os sociais, né? Principalmente os sociais. Alguns entendem que Os os necessários, necessários né? não perderia porque está no Código Civil. Agora, e poderia ter aquele uso capião familiar também, que é aquele que abandona o lar, né? Poderia ter um dano moral, mas hoje a gente sabe que os tribunais têm dado pouco dano moral também nesse sentido. Perder o sobrenome também é uma das sanções cabíveis para a pessoa que realmente foi culpada na separação, né? Agora, uma outra coisa que o pessoal pergunta bastante, acho que eu vi até uma pergunta aí, é do fundo de garantia. Esse fundo de garantia, isso que eu falei, que é a jurisprudência, ela é contra a legislação. Se a gente olhar um dos bens que não se comunicam também, né, seria os proventos do trabalho que não vai se comunicar. Ou seja, salário, Salário, fundo de indenização, garantia, PIS, presidente. indenização do trabalho, nada comunicaria pelo Código Civil. Está lá no artigo 1659, inciso 6. Não vai comunicar. No entanto, o STJ, nós temos enunciados em São Paulo, enunciado dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo, e o STJ também, entendendo que realmente o fundo de garantia se comunicam desde que comprovado que foi adquirido esse direito na constância do casamento. Então, o fundo de garantia adquirido na constância do casamento é meio a meio no regime da comunhão parcial de bens, né? Inclusive, estão pedindo até, quando ganha ação, depois de ganhar ação, tudo no cumprimento de sentença, pedindo aí que seja expedido ofício para a Caixa Econômica Federal, para já deixar bloqueado aquela parte para o cônjuge que requereu, que solicitou. E é importante por quê? Porque, assim, naquele momento, talvez não possa levantar o fundo de garantia, porque a pessoa não tem os requisitos necessários para isso. Então, precisa se aposentar, comprar um imóvel, uma série de situações. Então, é Sim. importante que seja enviado esse ofício, porque, assim, a Caixa não tem informações disso. Quem vai levantar o fundo também não vai chegar lá, olha, vim aqui trazer sua cota à parte, porque esquece, você dificilmente... Quem for levantar o fundo vai querer dividir. Então, tem que realmente fazer pedir encaminhamento desse ofício para que fique lá registrado que existe. Sim. O outro cônjuge vai poder também levantar. E já tem a informação para a Caixa não pagar totalmente para um dos cônjuges. Sim. Já vai ficar bloqueado, né? O ofício já vai determinar o bloqueio e já fica em nome da outra pessoa quando o principal levantar, né? Quando o principal levantar, levanta o acessório também. Então, tem uma pergunta que eu recebi hoje, mas acho que você já respondeu. O que não se comunica, mesmo quando a pessoa é casada com comunhão parcial de bens, o que não se comunica nessa comunhão? O senhor já falou, explicou da herança. Herança, subrogados, doação, né? Essa parte aí que eu falei do trabalho, porém, o STJ e a jurisprudência majoritária entende que comunica, né? Bens referente aos instrumentos de trabalho, né? Como, por exemplo, o táxi, o automóvel táxi do taxista, o caminhão do caminhoneiro, aquele cara que ganha dinheiro com Uber, né? Não é fazendo só bico, mas ganha dinheiro com Uber. O dentista, a aparelhagem dele, né? Deles, do médico, sua esposa. Tudo isso não comunicaria também, os instrumentos de profissão. E os bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Mas na comunhão parcial nem precisa, porque os bens que vêm de herança, né, eles não vai comunicar. E uma outra coisa, quando o casal deixa de partilhar algum bem, e qual o prazo que possa ser feita essa sobrepartilha posteriormente? Qual o prazo máximo? Então, a prescrição, como não está escrito, né, partilha, os entendimentos aqui é de 10 anos. Que é a prescrição geral. Importante. Cai no 205 do Código Civil, que é a prescrição geral. Você pode explicar para a gente o que é a comunhão universal de bens e se ela ainda é usada até hoje? Em que caso que o senhor recomendaria ela ou jamais recomendaria? Não, depende de cada caso. Hoje, realmente, a comunhão universal de bens é um regime que ficou lá para trás, era um regime legal antes de 77, né?
antes da Lei 6.515/77, era um regime legal, inclusive. A regra comunica tudo, mas a gente tem visto que os casamentos não têm durado muito. Então, comunhão universal hoje caiu muito. Acho que Ficou em quase ninguém desuso, já né? casa nesse regime. Quase ninguém casa nesse regime, porém tem que fazer pacto antinupcial. Mas, às vezes você recomenda, por exemplo, eu fiz uma vez um contrato de união estável, né, que ele pediu para que colocasse comunhão universal, porque ele estava separado, divorciado, separado da mulher, da ex-mulher, separado já da ex-mulher dele, só precisava converter em divórcio para ele poder casar com esta mulher há 30 anos já, há 30 anos. E ele falou, acho que a minha ex-mulher já até morreu, né? Eu tive que entrar com uma ação de divórcio, conversão, naquela época era separação, Da conversão. conversão separação e divórcio. judicial. Demorou uns 2, 3 anos, porque teve que citar por edital, ele nem sabia onde ela estava mais, citou por edital, demorou uns 3 anos para finalizar esse divórcio. E aí o que eu fiz antes? Porque ele estava preocupado, porque ele já estava também ficando idade, né? E ele fez um contrato de união estável com ela, e aí ele quis, né? E eu também falei, o único regime que seria assegurado para ela realmente é a comunhão universal de bens, né? E aí colocou comunhão universal, que seria tudo que era dele, dela também, porque ele já estava mais de 30 anos com ela. E para não ter problemas, né? Porque vai que essa ex-mulher realmente ainda possa tentar pedir alguma coisa. É difícil, mas possa tentar pedir alguma coisa, principalmente aí na morte dele, né? Mas como já estava muito 30 anos, ela teria que provar que foi a menos, né? Tempo. Mas eu entendo que é possível, sim, alguém casar na comunhão universal. Mas por isso que a gente optou pela comunhão universal nesse sentido aí, desse senhor aí. Porque era 30 anos que já estava junto. Lembrando que é sempre necessário fazer o pacto nupcial, porque o regime normal é o parcial de bens, né? Parcial. Isso eu poderia explicar o que é. Pode falar. A regra comunica tudo, né? Exatamente. Comunica herança, doação, subrogados, vão comunicar tudo. Isso eu posso explicar o que é participação final dos asquests? Esse regime realmente caiu em desuso. Esse caiu em desuso. Porque senão precisa de um contador para fazer o... Comunhão universal ainda tem alguns, mas participação final nos aquestos é um regime novo que veio no Código Civil de 2002 e já caiu em desuso. Ele é considerado como um regime misto, precisa fazer pacto antinupcial, que ele é um regime opcional, mas é um regime misto porque mistura-se 2 regimes dentro dele. Na constância do casamento é como se fosse separação total de bens e no final do casamento é como se fosse comunhão parcial de bens. Tá? Então vou fazer um resumo rápido aqui, breve, porque também não é tão interessante esse regime, porque a maioria não casa nesse regime e ninguém está casando. Já caiu em desuso, né, também. Já caiu em desuso. Então, assim, o que se comunicaria ser os lucros, né? Os lucros durante o casamento. Por isso que eu falo que às vezes tem que ter um contador para fazer o balanço do que entra dentro aí do financeiro do casal. Né? Mas seriam os lucros, por exemplo. Cada um tem 5 imóveis e os 2 compraram 5 imóveis, né? É de cada um. 5 imóveis é dele, 5 imóveis é dela. No entanto, os lucros, os frutos, por exemplo, os aluguéis que eles absorverem daí, seriam divididos lá na frente, meio a meio, do que realmente ainda ficou, né? Porque às vezes eles gastaram. Mas o que sobrou realmente seria dividido. E uma outra pergunta seria, o que seria a separação obrigatória de bens? Para aqueles casais que têm mais de 70 anos, como é que funciona isso? Então, quem tem mais de 70 anos vai casar no regime da separação obrigatória. Só que a maioria entende que separação obrigatória não comunica nada. Mas tem a súmula 377 do STF, né, que ela está em vigor. Muita gente alguns falam, não é muita, alguns falam que foi revogada, mas a maioria entende que não, que a súmula 377 do STF está em pleno vigor, que significa o seguinte: os bens adquiridos na constância do casamento, e a doutrina vai além e fala assim, a título oneroso, tem direito à meação. Então, é como se fosse uma comunhão parcial de bens na separação obrigatória. Mas não é como se fosse porque, por exemplo, na sucessão, o cônjuge sobrevive, ele não concorre com os filhos do falecido na separação obrigatória. Na comunhão parcial, concorre nos bens particulares. Na separação obrigatória, não. Né? E aí eu falo que às vezes é legal fazer um pacto antinupcial, né, para salvaguardar todo o patrimônio. Né? Todo o patrimônio desse maior de 70 anos, principalmente aquela pessoa que está casando com uma jovem ou jovem, né? Uma mulher que tem mais de 70 e está casando com um jovem. Ou ele tem mais de 70 e está casando com uma jovenzinha também. Então, aí para que não demonstre
interesse patrimonial, né? Caso é a separação total, e ainda colocaria no pacto extranupcial o afastamento da súmula 377 do STF. Né? E o entendimento que essa súmula é possível, inclusive tem enunciados do CNJ que fala, sim. Que apoia, que sim. Afirma que há a possibilidade de fazer realmente o pacto antinupcial, além de para afastando a súmula, porque daí corta de vez a situação de, no caso do divórcio, poder ter direito à meação. Tem. Tanto no divórcio como na morte. Aí na morte assegura mais ainda, porque a pessoa não vai ter meação e nem a sucessão. Né? Então, esse pacto é muito bacana para fazer. E outra coisa, tem pessoas que casam com a separação absoluta de bens. O senhor podia dar uma explicada como é que funciona isso? É um outro tipo de pacto antinupcial? Tá crescendo muito, né? O regime da separação absoluta, ou chamada total, convencional, está crescendo bastante, porque como hoje a maioria, né, das pessoas trabalham e não tem durado muito, infelizmente, os casamentos, então eles têm feito separação total, porque esse não comunica nada, né? Ou seja, o que adquiriu no seu nome é seu e acabou. Agora, é possível fazer aí é possível você fazer uma compra em nome dos dois, né? Porque assim, fica o seu critério, se você quer comunicar ou não. Quer dividir ou não, você compra junto, põe o nome dos dois, junto, né? Então, a separação total, ela não impede que também não vai comunicar nada. Basta você comprar junto. Se você comprou junto e colocou o E, né? Não casado com mais E, fulano, é meio a meio. Ou você pode comprar em porcentagem, 80% para um, 20% para o outro. Né? Ou se não quer que comunique nada, aí realmente não coloque nome, só coloque nome de um. Aí é separação total. A regra é essa daí. Mas o problema da separação total é que muita gente acaba se equivocando, se enganando, né? Porque a própria legislação não deixa bem claro isso. Se separar no regime da separação total, não comunica, cada um fica com o seu. Mas se morrer, não. Se morrer, concorre. Então, na dissolução da sociedade conjugal pela morte, o cônjuge sobrevive vai concorrer com os filhos do falecido, mesmo no regime da separação total de bens. Ele vai ser outro herdeiro. Vai ser um herdeiro. Sim. E é importante frisar que, assim, antes de casar, a pessoa, se tiver condições, porque, assim, às vezes a pessoa está envolvida, apaixonada, amando, eu acho que ela tem que fazer a opção correta do regime de bens, porque depois que casa, fica complicado. Como é que você vai estar casado e falar assim, olha, vamos mudar o regime de bens, eu não gostaria disso, não gostaria daquilo. Começa a ver as qualidades e os defeitos do outro, né? Então, assim, é importante que a pessoa saiba realmente qual é a função de cada, como é que funciona cada regime de bens e para optar a melhor forma ao resolver casar com a pessoa. Porque daí a pessoa não tem surpresas, né? Não precisa mudar. Sim. É importante, eu sempre falo, é igual um contrato, né? Quando você faz um contrato, não só do casamento, mas qualquer coisa, no contrato você estipula suas regras, né? Aí você quer mudar a regra no meio do jogo, fica ruim. Né? Para todo mundo é assim, não só para o casal. Mas qualquer pessoa que está num contrato, que assinou e vai querer mudar a regra, realmente vai ficar, né, complicado. Vai ter discussão, vai ter algum problema, principalmente de convivência. Né? Então, acho que é importante a escolha, normalmente a escolha. Aí, tá? E mas uma coisa... Pode falar. Pode falar. Não, eu já ia fazer outra pergunta. Pode continuar a sua. A resposta estava então, mas eu até vou aproveitar você para o pessoal fazer a inscrição lá no meu canal do YouTube e fazer a inscrição lá no workshop que nós vamos fazer. O primeiro workshop que nós vamos fazer de 3 dias. E começa eu já estou inscrita. Dia 11. Ah, que legal. É 11, 12, 13. Você vê que são 6 matérias que eu vou falar ali, né? São 6 matérias, bem bacana ali. Então, entra ali no Facebook, que o pessoal já tem ali na página para poder fazer a inscrição, né? E receber um materialzinho de aula já também. E aí já fica aguardando segunda, terça e quarta que vem. Vai ter 6 matérias, bem bacana. Né? Tem filiação socioafetiva, falo de separação e divórcio, falo de partilha de bens, falo também de guarda e alienação parental, né? Ação negatória em investigação de paternidade. Ação de investigação de paternidade também. Tem coisas bem bacanas. São 6 matérias que vai ser falado em 3 dias aí. Gratuitamente, né? Tudo gratuito. É importante na sua aula, eu percebo que o senhor dá bastante dicas para a pessoa, assim, algumas coisas que passam pelas
a gente olha o código e tudo, mas assim, tem o que o código estabelece e o que os enunciados, o que a doutrina, o que a jurisprudência Tem. está usando mais nesse momento. Então, o senhor, nas suas aulas, realmente passa essas informações, e para quem advoga na área de família, é importante saber todos esses pulos, eu falo que é o pulo do Sim. gato, né? Que tem que saber todas as vertentes para você poder aconselhar Sim. seu cliente da melhor forma. Sim, é que aí você acaba adiantando, né? Às vezes, de você ficar batendo cabeça durante um ano, aí você acaba tendo uma dica que, às vezes, que resolve em um mês, né? Menos de um mês. Numa petição que você fez, acabou resolvendo. Exatamente. Uma questão, professor, que isso geralmente acontece. Às vezes o casal vai se separar, tem um único imóvel e comunhão parcial de bens, então cada um tem direito a 50% daquele imóvel. Porém, o imóvel o casal está coabitando, então geralmente o marido cede para ficar um pouco com a esposa, com a ex-esposa lá o imóvel, para posteriormente vender. O que o senhor acha? É importante estabelecer no divórcio o tempo que essa pessoa vai ficar no imóvel de forma gratuita, né? Sem pagar aluguel, para que depois venha X tempo pagar um aluguel do mercado para o ex-marido. O que o senhor fala para mim a respeito disso? Eu sempre falo que é essencial colocar dessa forma, porque a reclamação é sempre grande depois. Falando, poxa, eu deixei ela morando lá 6 meses, ela não consegue, não quer sair de lá, não sai. Né? Fica um ano e não vende porque também ela deve fazer a propaganda negativa para não vender. Aqui não está muito bom, aqui tem tá vazamento, essa ruim, aqui é uma só... é da enchente aqui, Da tem cupim, enchente. né? Então não vai vender, porque ela está lá de graça. Aí a pessoa que não está, né, morando sempre fala, poxa, mas eu estou pagando aluguel, o que eu faço? Realmente, deveria, para segurar, né? Os dois, eu acho, os dois. Pelo menos uns 6 meses, né? De forma que eu acho difícil vender em 6 meses, né? Menos de 6 meses é difícil. Então, estipular uns 6 meses para venda e fica de forma gratuita. Após os 6 meses, se não vendeu, aluguel. Aí já estipula o valor do aluguel e 50% vai ter que pagar para o outro, né? Que não está morando lá. Isso é importante porque, senão, vai ter que entrar com uma ação de arbitramento de aluguel. Aí vai demorar um tempão. Vai Né? demorar, vai Agora, falar, não foi isso sim, combinado, etc. E tal. se já está lá, é cumprimento de sentença, né? Exatamente. Porque, assim, são coisas que a gente tem que pontuar na minuta do divórcio para que não haja problema. Porque, às vezes, assim, o casal se separa e na casa fica residindo a ex-esposa com os filhos. Então, aí, acho que a ex-esposa se entende assim, não, eu tô com os filhos, tudo bem, tá com os filhos, mas o outro também tem direito de ter um local para morar. Então, assim, de repente, vender aquele imóvel, cada um comprar um imóvel menor, Sim. ou comprar um outro imóvel e complementar o dinheiro, fazer um financiamento, é importante ser assim. Sim, sim. Os filhos é outra situação, né? Porque se ela está realmente precisando, ela vai pleitear alimentos, né? Representando os filhos. E se não tiver dando dinheiro, é uma regional de alimentos. Então, a gente tem que mostrar bem isso aí para os clientes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, alimentos, alimentos, e a questão do aluguel é para as partes, né? Seria entre o casal, não para as crianças. Então, por isso é bom pontuar. Às vezes a pessoa pontua assim, às vezes os filhos já não estão quase completando a maioridade, então até quando completar a maioridade. Mas é importante que isso seja informado na minuta, estabelecido, né? Não informado, estabelecido na minuta, para que a pessoa não se usufrua desse imóvel ad eterno, até que que a outra parte tenha que se promover nova ação para poder conseguir a dissolução desse imóvel enquanto a pessoa está residindo lá graciosamente. Muitas vezes... Eu já vi vários problemas. Inclusive, quando não se estipula nada, né? Aí é pior ainda. Porque muitas vezes, não é nem que se estipula. Se estiver num litígio, então, o entendimento majoritário é que é só quando ocorrer a partilha que merece o aluguel. Né? E saiu um julgado aí uns 2, 3 anos atrás, mas pelo que eu vi é o único julgado, que falou que a partir realmente do pedido da separação, do divórcio, né? E aí teria direito já a arbitramento de aluguel. Mas a maioria entende que é só depois da partilha.
É importante isso porque, assim, às vezes a pessoa, na hora de fazer a minuta, o advogado não orienta dessa forma, ou se for litigioso é pior, mas se for consensual, às vezes cada um tem o seu Sim, advogado e não se estabelece nada. E assim, às vezes, de repente, a pessoa que está no imóvel não está nem pagando IPTU, condomínio, fica com aquela dívida, e depois, quando vende o imóvel, vai ter que quitar, e daí os dois vão ter que. Vai sair do quinhão dos dois, então não se divide nem as dívidas que ocasionou nesse período após o divórcio, fica muito complicado. sim, sim. Eu falo que, assim, a maioria dos advogados falam, é uma beleza fazer separação e divórcio consensual, né? Porque, puxa, é facinho, ganha dinheiro fácil. Não. O bom advogado é aquele que não tem problema futuro, né? É que não tem problema futuro. Porque é comum você fazer um divórcio e homologar e já logo no mês seguinte já ter briga de novo. Já querendo revisionar alguma coisa, já querendo entrar com uma ação não sei do quê. Aí realmente não foi um bom acordo, ou seja, as cláusulas ficaram bem estipuladas ou não foram bem nítidas, né? Ficaram omissas algumas coisas. Então, assim, não só na partilha dos bens, mas, por exemplo, na guarda, na visita, na pensão alimentícia, tudo isso dentro do divórcio é importante colocar, estipular de forma boa, né? Vou dar uma boa dica para vocês de pensão alimentícia, que eu já vi hoje que os promotores estão fazendo isso no acordo já. Estão pedindo, alguns promotores já estão pedindo. Em caso de desemprego, serão fixados em tantos salários mínimos. Né? Então você faz um acordo no valor dos alimentos, a pensão alimentícia, e ele vai retirar do salário, né, do alimentante, diretamente em folha de pagamento. 1/3, por exemplo, ou 33,3. E ele perde o emprego, parou de pagar? Não, então você coloca já que vai pagar em X salários mínimos. Então, em caso de desemprego, serão fixados em tantos salários mínimos. Isso é importante. Porque vai evitar uma revisional de alimentos nesse caso. Porque se não está Evita. estipulado, a pessoa vai ter que entrar com uma revisional para que estipule quando ele estiver desempregado ou trabalhando de forma eventual, autônoma, enfim, de PJ, alguma coisa. Evita uma revisional. Então, porque às vezes a pessoa deixa de cumprir isso daí, aí passa 1 ano, 2, a pessoa perde o emprego, a parte contrária tem que entrar com nova ação para poder resolver uma coisa que poderia ter sido resolvida já na minuta do divórcio, ou dos alimentos, enfim, se for separado. Eu acho importante, por isso que o advogado tem que pautar todos os itens, e assim mesmo a gente tem dificuldades, porque na regulamentação de visita vai ter muitos problemas, porque às vezes aquela visita estipulada não está funcionando, então vai ter que modificar, às vezes a idade da criança não ajuda, porque a criança é muito nova, aí já tem vai ficar 15 dias com o pai nas férias ou não, então assim, a criança não consegue ficar, é difícil, porque ainda é muito nova, enfim, eu acho que a importância do advogado orientar em todas as vertentes é primordial. Sim, as visitas têm que ser bem estipuladas, né? Bem estipulado, inclusive férias, feriado, Natal, Ano Novo, até aniversário dos avós paternos, aniversário dos avós maternos, também é importante. Né? Você sabe que eu fiz uma vez um divórcio e a gente estava na mesa de audiência e, de repente, eu estava divorciando pelo marido. E pautamos tudo, estava tudo assim. Depois de tempos e tempos que a gente estava conversando, os dois advogados, os dois lados, para poder a gente chegar numa minuta que atendesse os dois. Quando nós estávamos na sala de audiência, chega a mulher, dá uma levantadinha assim, eu tenho mais uma coisa a pedir. O meu cliente quase virou uma fera, um leão assim do meu lado, porque ele falou, como que eu já a gente está discutindo, bem agora ela vai querer mais alguma coisa? E sabe o que ela queria, professora? Ela queria ter o direito de visitar um cachorro, que era um Rottweiler, que o casal tinha, e que ia ficar no sítio que ficou para o marido. Então, ela queria ter o direito de visita desse cachorro. E foi até o juiz ficou parado assim. Acho que ele nunca tinha passado por aquilo. E ficou estabelecido que a cada uma vez por mês, a pessoa iria visitar o cachorro lá no sítio, não sei aonde, enfim, teria o direito de visita. Há passado muitos anos, esse cliente meu voltou ao escritório por um outro motivo, e aquilo me marcou muito, né? Então eu perguntei assim a ele, e aí, a sua ex-esposa visita, acho que o cachorro daquele tempo já devia ter até falecido, porque fazia muito tempo.
pela idade que dura um cachorro, né? Aí ele falou assim, não, a senhora não sabe, o cachorro já morreu, mas a mulher nunca foi visitar o cachorro. Ela queria realmente perturbar naquela É, audiência. Mas é, assim, existe isso, né? E a gente tem que contornar. tem, tem. Não, é verdade, isso às vezes é só para apurrinhar outra pessoa, né? Falou a Mas palavra certa. mas está na moda, né? Esse negócio de guarda de cães, guarda de pets, né? Guarda de pets e visitas também, né? Sim, mas essa E situação tem até... uns 20 anos, esse meu processo. Para você ter Faz noção, tempo. foi a primeira audiência na vara da 12ª Vara Civil de Santos, que ela foi instalar, iniciou num dia, logo em seguida, foi a primeira audiência da vara e aconteceu isso. Então faz muitos anos, deve ter pelo menos uns 20 anos essa história. Mas é bem legal, assim, a gente pelo menos dos mais ou menos ruim, né? Então, assim, era só o problema de visitar o cachorro, que ela nem quis visitar mais, mas hoje é comum, porque os casais têm pets e tudo, e eles lembram de realmente ter aquela afinidade com o animal, querem ter o direito de visitar, de passar uns dias, como se fosse um filho, realmente, porque quem tem só animais, eles, não só quem só tem animais, mas quem, principalmente aquele casal que não tem filhos, isso aí é muito importante, a visita do pet. Sim, muito importante. Até vira uma pessoa da família, um membro da família, né? Ah, sim, é tão querido quanto. Professor, eu estou vendo aqui que muitas pessoas estão perguntando para o senhor dar mais informações desse workshop. Eles querem saber como é que fazem, como é que se Então, eu acho que eu inscreve. deixei, entra lá na minha página, porque assim, como está uma divulgação que o Leonardo está fazendo para mim, e aí está indo, assim, não fica na página, né? Mas eu publiquei ali para a pessoa ter acesso. Então ela vai lá e faz a inscrição para receber um materialzinho. Porque, na verdade, você pode assistir no YouTube, né? Que vai ser ao vivo. Eu vou estar ao vivo dia 11, 12 e 13. E ao vivo eu acho que é legal, porque dá para as pessoas mandarem, né? Fazer as No chat, perguntas, no chat, você pergunta, eu sempre dou uma olhada ali para ver algumas perguntas, respondo, né, algumas as que forem possíveis, acabo respondendo, tá bem bacana. E a inscrição é mais para eles receberem um material, né, um materialzinho que é de aula do dia 11, 12 e 13. Então, tá lá acho que está lá no Facebook, eu vou ver se eu publico hoje no meu Instagram, e vou deixar na minha bio o link também, tá? Tá, Eu é publico importante hoje que o esse pessoal link. porque estão aqui, estão pipocando essas perguntas agora. Depois que o senhor falou do workshop, aqui estão pipocando as perguntas do pessoal. Acho que veio uma Do pergunta pessoal. aqui perguntando como é que faria a venda de um imóvel. Por exemplo, o casal já decidiu se divorciar, mas querem vender tem um único imóvel e não concretizaram ainda a partilha. Se eles podem fazer a venda desse imóvel. Não foi feita a partilha ainda? Não, pela pergunta aqui, não foi feita a partilha. Antes da partilha, se o casal pode vender o imóvel. Assim, poder pode, porque ninguém vai Mas, proibir ele, mas eu quero ver quem vai comprar, né? Porque juridicamente a gente não vai ter a saída, né? Vai precisar fazer é, a carta de sentença para Agora, poder. se eles fizerem a venda antes de separar ou divorciar, aí tudo bem, né? Eles Cada um fazem a põe venda antes. metade do dinheiro no bolso e vão Tem, e ser acabou. felizes, né? Aí não precisa nem pagar as custas judiciais e nem o imposto. O Depois ITB. lá, né? É, O ITBI ali. Se for o caso do ITBI, né? Porque às vezes, como é meio a meio, não vai ter. Mas as custas processuais, né? Que é lá em cima. exatamente. Professor, eu queria agradecer muito que está dando o nosso tempo. Eu queria agradecer Ah, muito a legal. honra que o senhor está aqui comigo hoje. Foi um presente Bom. mesmo, do Dia das Mães para mim, tá? Então, Imagina, eu queria obrigado agradecer você. e obrigada a sua participação. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu, embora a gente não tenha respondido especificamente a pergunta de cada um, eu procurei seguir um roteiro que pudesse atender a todo mundo, porque assim, o senhor tem muito conhecimento, suas explicações são bem didáticas. Eu acho bem bacana a forma que o senhor passa suas aulas. É uma forma de compreensão muito fácil, mesmo para quem não é advogado. Então, eu tentei assim abordar todo o tema na parte dos bens, né, no divórcio, Sim. para que a gente possa atender não só os advogados que estão nos assistindo, mas também os leigos que não estudaram direito, mas que estão nesse problema, que pretendem se divorciar, ou tem já um divórcio em andamento, por que o divórcio dele não anda, como é que funciona, enfim. Sim. Eu acho que a gente conseguiu atender todo mundo. E agora voltaram os prazos, né? Vai ter algum andamento aí. Então a Vai ter gente alguma coisa. fica feliz aí, porque retorna, né? Não fica tudo parado, é meio complicado. Tá? Mas
E é tudo eletrônico, né? Na verdade, não precisa sair para o fórum, só os físicos, né? Mas a maioria é eletrônico hoje. Então tá mais tranquilo Infelizmente para o advogado. ainda tem físico na área de Tem, família ainda tem. rolando, Ainda mas tem. Eu acho que eu mesmo devo ter dois só. Dois. o senhor Uns tem dois muita só. sorte. Porque, assim, geralmente inventário antigo, geralmente Tem bastante. divórcio e separação é mais difícil ter. Mas inventário, ainda na área de família, ainda vai ter bastante, assim, aquelas confusões familiares, que às vezes até o patrimônio não é tão Tem. grande, mas a discussão é enorme, né? Paciência. Mas a É gente enorme, faz parte do verdade. nosso dia a dia e a gente milita há muitos anos e por isso que a gente tem que estar aguardando realmente o momento certo de concluir os processos. Eu queria agradecer muito e uma boa noite para o senhor e para todos que nos acompanharam aqui. Obrigado, boa noite para todos, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. E obrigado, viu? Parabéns para todos aí também.